E aí, nerd? Tranquilo? Você conhece tudo sobre Deadpool? Conhece todas as histórias sobre Deadpool? Olha, se você não conhece todas as histórias do Deadpool, assiste esse vídeo que eu vou contar algumas coisas bem engraçadas sobre ele. E se você já conhece tudo, assiste também, porque vai que tem alguma coisa nova que você possa aprender até das histórias que você já conhece. Vamos lá! Olha, acho que todo mundo sabe da origem do Deadpool, né? Que ele é um clone do Deathstroke da DC Comics. O exterminador da DC Comics, que é um personagem adorado, aclamado pelos fãs. Eu acho que o que o pessoal não sabe é as circunstâncias como ele foi inventado, como ele foi criado. O que cerca essa história é muito engraçado, porque o criador do Deathstroke, o Rob Liefeld, eu já tô rindo até, cara, porque é impossível não rir quando se fala o nome desse desenhista, cara. Aliás, vou até dizer de passagem aqui que saber nome de desenhista ninguém tem obrigação. Mas se você quiser tirar uma onda de nerd, só falar que tu sabe alguns desenhistas aí que tu vai tirar uma onda danada. Mas o Rob Liefeld é muito engraçado, cara. Editor, vê se você consegue aí pra galera mostrar algumas fotos, algumas ilustrações do Rob Liefeld. De preferência aquela do Capitão América com aquele peito estufado no estilo Johnny Bravo. Cara, meu, é muito engraçado. É muito polêmico esse desenhista por causa desses desenhos totalmente sem proporção. As pessoas parecendo que vão entortar a perna maior que o corpo. Mas enfim, não vou falar sobre o Rob Liefeld. Vamos falar sobre o Deadpool e sobre a criação dele. Rob Liefeld claramente se inspirou no Deathstroke da DC Comics. Não só criando o uniforme muito parecido, como o nome. O Deathstroke se chama Slade Wilson e o Deadpool se chama Wade Wilson. Isso é uma forma descarada de copiar, de clonar um personagem. Aí o que acontece? Quando ele foi apresentar isso pra Marvel, pô, o que é isso? Mas não tá plagiando, tá ali certinho. Mas por pouco isso não foi plágio, porque antes o Rob Liefeld já tinha criado um personagem clone do Capitão América chamado Agente América. E esse clone foi parar na justiça por plágio. Sorte que a DC Comics não quis dar nenhum processo aí em cima da Marvel por conta dessa cópia, que era o Deadpool. Quebrando a quarta parede. Você sabe o que é quarta parede? A quarta parede nada mais é do que o contato com o mundo real. Quer dizer, imagina aquele momento que você tá lendo o Deadpool, ele vira pro quadrinho, quer dizer, vira pra você e conversa com você. Ele é o único personagem que tem isso constantemente nas histórias de quadrinhos de super-heróis. Você tá lendo e de repente ele faz uma citação sobre G.I. Joe, como já aconteceu. Isso aconteceu porque no início a Marvel tava receosa de lançar séries solos do Deadpool. Então a ideia foi pegar o Deadpool e começar a zoar. Quer dizer, já começaram ali naquele ponto. A própria editora deixou essa zoação toda acontecer. Inclusive, a Marvel até planejava cancelar a série do Deadpool. Por isso, tinham que tentar alguma coisa nova. Chegava a ser tão absurdo que o Deadpool zoava até as edições anteriores das histórias de quadrinhos da Marvel, né? Como, por exemplo, Spider-Man 47, do ano de 1966, que o Deadpool viaja no tempo e zoa até as próprias falas, os próprios diálogos dos personagens daquela época. Então, quer dizer, você não se surpreenda se um dia você estiver lendo Deadpool e ele fizer alguma referência sobre Dragon Ball. Você já deve saber que ele matou todo o universo Marvel. Aliás, muita gente usa isso como argumento. Deadpool matou todo o universo Marvel, então ele consegue matar facilmente Hulk e companhia. Quer dizer, mas não é assim. Isso foi uma história amálgama, não é canônico. É mais uma das zoações da Marvel com relação ao Deadpool. Deadpool, apesar de ser zoador, ele é um cara letal. É um cara corpo a corpo, quase impossível de vencer, né? Se o cara for do mesmo nível que ele. E tem um arsenal de arma aí que inclui metralhadora, granada, tem até lança-ovelha. Um canhão que lança ovelha. Isso é um absurdo. E pra ele perder só se ele se distrair. Uma coisa que acontece até frequentemente. Ele se distrai, alguém mata ele e ele acaba voltando. E nessa série em 4 partes, que é Deadpool mata o universo Marvel, ele participa de um experimento que dá errado e fica completamente pirado, mais do que ele já é. Aí ele começa a matar os heróis mais casca-grossa, os vilões, as equipes. Mata todo mundo! Ele explodiu os Vingadores usando partículas PIN. Ele matou o Quarteto Fantástico usando só espada e habilidades em artes marciais, né? O Homem-Aranha foi vítima de um tiro na cabeça. Ele atraiu o Justiceiro pra uma armadilha e fez o cara se cagar todo de medo antes de arrancar a cabeça dele. E o Bruce Banner, então, foi morto enquanto ele dormia, antes mesmo de poder virar o Hulk. O mais cômico nisso é que, mesmo com essa loucura toda do Deadpool, ele ainda tem tempo pra quebrar a quarta parede e falar com a pessoa que tá lendo a história, com o leitor. Ele vira, tem uma hora que ele vira e fala assim: vou te pegar em breve. Além disso, ele também já matou todos os personagens da ficção de contos de fada favoritos, né? Eu tô falando de Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos,
passou o rodo em geral. Por que ele fez isso? Porque ele é tão louco que ele achou que pra acabar com essa criatividade da Marvel, né, o tempo todo de estar lançando novos personagens, novos heróis, novos vilões, ele tinha que acabar com a fonte de inspiração da Marvel. E ele achou que essa fonte de inspiração era os personagens de contos de fada. Daí saiu assassinando geral de formas mais inusitadas possíveis. Tipo quando ele arrancou os olhos do Don Quixote e fatiou os três mosqueteiros. Os caras eram bons na espada, mas ele fatiou os três mosqueteiros. E, cara, era muito engraçado porque cada ser que ele matava, cada personagem da ficção que ele matava, ele tinha um vislumbre do que poderia ter sido a inspiração da Marvel. Por exemplo, pra ele, o Magneto se inspirou no Capitão Nemo. E o Namor se inspirou na Ariel, que é a pequena sereia. Pô, isso é ridículo. Aí ele até teve uma crise de riso nessa hora. E a gente também, que tava lendo. Porque a Marvel se inspirar na Ariel pra criar o Namor é sacanagem. E essa HQ acabou numa batalha entre o Deadpool, que estava auxiliado pelo monstro do Frankenstein, contra uma equipe que era formada por Sherlock Holmes, Dr. Watson, Beowulf, Ned Bumple e Mulan. Você sabia que ele já enfrentou também todos os ex-presidentes mortos dos Estados Unidos e rematou todos eles? É, cara, essa história parece ainda mais louca do que o próprio Deadpool é. Aconteceu o seguinte, foi uma edição lançada em 2012 como parte da Marvel Now, que era o Deadpool número 1, e contava a história de um necromante que se aproveitou das eleições americanas para ressuscitar todos os ex-presidentes para consertar os Estados Unidos. Só que, logicamente, o experimento do cara dá errado e os caras começam a destruir o país inteiro. Rolou até um Jimmy Carter preso no estrangulamento pelo Lyndon Johnson zumbi. Loucura. O Deadpool foi auxiliado pelo Doutor Estranho e o Fantasma do Benjamin Franklin numa corrida para parar os presidentes mortos-vivos, que eram liderados pelo George Washington. Aí, né, o George Washington, pai da América, liderou uma cruzada para se livrar do maior problema da América, os americanos. Alguns momentos notáveis dessa HQ incluem aí o Capitão América decapitando o Harry Truman, o Franklin Roosevelt destruindo Nova York na sua cadeira de rodas mágicas, que é momento apelidado pelo Deadpool como Stephen Hawking ficou louco, Ted Roosevelt caçando animais no zoológico, um obeso mórbido William Taft preso em uma banheira, um sorrateiro Abraham Lincoln enfrentando John Wilkes Booth e atirando na cabeça do Deadpool por trás, e Benjamin Franklin ofendendo cruelmente uma agente da SHIELD negra. Acredite se quiser. Hilário foi quando Deadpool teve que se vestir de Marilyn Monroe para distrair John Kennedy, enquanto a esgrima pura foi o suficiente para eliminar Zachary Taylor, James K. Polk e Mila Fillmore, que era um grupo apelidado por Deadpool como os presidentes obscuros. Ronald Reagan, que sequestrou um satélite para inicializar seu programa Guerra nas Estrelas, acabou sugado através do vácuo do espaço. Finalmente, Deadpool enfrentou Lincoln num combate de artes marciais, que rapidamente se transformou numa luta de wrestling profissional, completa, com arremesso de cadeira e tudo. Coisa louca. As muitas faces de Deadpool. Vamos falar agora sobre todos os clones do Deadpool, essas versões malucas que o Deadpool tem e que a Marvel não cansa de criar. Por que isso? Porque com essa história de universos paralelos, viagens no tempo, viagens entre dimensões, a Marvel acaba tendo uma liberdade para criar personagens alternativos. Só que, logicamente, não pode inventar muita coisa para todos os personagens. Só que com o Deadpool é diferente. Por causa desse jeito maluco dele, a Marvel liberou geral. Pode fazer qualquer coisa. Quer dizer, viajando no tempo, vai lá encontrar outro Deadpool maluco e mais maluco que ele às vezes. Então sabe esse Deadpool aí que entrou em fúria e matou os personagens clássicos dos quadrinhos, acabei de falar? Então, aquele era um clone chamado Dreadpool. Houve também uma infinidade de cópias de diferentes dimensões. Por exemplo, a Lady Deadpool, que vocês devem conhecer, cujo nome verdadeiro é Wanda Wilson. Outros como Dogpool, que é um cão que se veste com traje do Deadpool. Tem o Redpool, que é a cabeça zumbificada do arco da Marvel Zumbis. E até o Pandapool. Ah, também o Wolverine Pool e o Pulverine, que os gritos de batalha eram todos sobre cerveja canadense. Agora eu vou falar sobre uma coisa que vocês já sabem, que a gente já disse aqui no canal, que é sobre o triângulo amoroso Deadpool, Morte e Thanos. Cara, o Deadpool não é lá um conquistador de mulheres, né? O cara não é bonito, vamos ser honestos. Mas tem uma pessoa, tem uma mulher que é apaixonada pelo Deadpool. E essa mulher quem é? A Morte. Sim, cara, a Morte é apaixonada pelo Deadpool. A Morte mesmo, aquela baranga com cara de caveira. Não fala isso não. Não fala isso não. A Morte, aquela baranga mesmo com cara de caveira que você tá acostumado a ver em histórias de quadrinhos e na ficção. Só que isso não ia ficar barato pro Deadpool, porque quem é apaixonado pela Morte também? O Thanos, que é um dos caras mais casca-grossos da Marvel, todo mundo tá sabendo disso. Então Thanos, pra querer chamar a atenção da Morte, pensou assim, hoje eu vou destruir o universo. Ele tentou destruir o universo pra causar aquela impressão na Morte, né? Só que a Morte cagou e andou e continuou apaixonada pelo Deadpool. E aí, ainda bem que o Thanos não seguiu em frente com o plano dele. Mas Thanos não ficou satisfeito com essa situação,
porque continuou perdendo pro Deadpool. Tudo bem, Deadpool é feio, mas o Thanos é mais, né? Vamos ser honestos. E resolveu lançar uma maldição pro Deadpool. Quer dizer, Deadpool não vai mais morrer a partir de agora. Se ele não morrer, ele não encontra com a morte. Então ele tá livre pra ficar só com a morte. Quer dizer, o Thanos, além de ser ciumento, é mal perdedor. Agora vamos falar sobre o seu relacionamento de amor e ódio com todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que odeia ele. Por quê? Porque pra chamar atenção, ele acaba fazendo muita besteira. Por exemplo, quando ele deu um toco lá na Kitty Pryde, só pra puxar briga com o Wolverine. Sabe aquele amiguinho seu de colégio que acaba falando alto, fazendo zona, só pra chamar atenção, pra ser bem aceito? O Deadpool é mais ou menos isso, só que em vez de fazer na sala de aula, ele faz contra os Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, ele faz com todo mundo pra chamar atenção e só se dá mal. Ele também tem uma relação de amor e ódio com Althea, senhora conhecida como Blind Owl. É senhora porque ninguém sabe a idade dela, mas já viram ela paquerando o Capitão América. São boatos aí, que ela paquerou o Capitão América na Segunda Guerra Mundial. Então não tem essa de ser bonita, não. Tá no sol, fez sombra, caiu na água, fez tibum, o Deadpool tá pegando. Ou pelo menos tá tentando pegar. No caso da Blind Owl, ele tinha a missão de matar ela. Só que ele acabou se afeiçoando e sequestrou a senhora. E botou ela dentro da caixa, que é uma sala cheia de armadilhas. E ele fez isso pra proteger a mulher. Mas um dos casos mais legais, assim, de amizade que existe nas histórias em quadrinhos, eu posso dizer que é Deadpool com Cable. Então, quem acompanhou as edições do Deadpool de 2004 a 2008, foram 50 edições ao todo, pôde conferir aí o Deadpool junto com Cable o tempo todo, full time. Inclusive, a Marvel citou isso como uma das maiores amizades das histórias em quadrinhos de todos os tempos. Deadpool e Cable. Era porrada e amizade o tempo todo. Deadpool o tempo todo atrapalhando o Cable. Agora vamos falar sobre mais um pouquinho da origem dele ou do que tá por trás da origem dele. Ele, na verdade, não sabe nada sobre si mesmo. O que a gente sabe sobre Deadpool? Que ele era um cara que tinha câncer, que participou do projeto Arma X, que é aquele mesmo projeto que o Wolverine foi submetido. Esse programa Arma X, ele intensificou os sentidos, a velocidade, resistência e gerou nele fator de cura. Mas, infelizmente, as células cancerígenas do Deadpool também desenvolveram fator de cura. Isso deu a ele uma aparência horrorosa. Quer dizer, por isso que ele usa máscara o tempo todo. Oh, motherfucker, you are hard to look at. Like a testicle with teeth. You look like Freddy Krueger face-fucked a topographical map of Utah. Exactly. E por causa disso tudo, tá explicado o porquê dele ser tão instável e maluco. Ele passou a ser muito mais maluco e instável do que ele já era, por causa do projeto Arma X. Agora tem uma história engraçada sobre o passado dele. Uma vez ele já foi confrontado por um cara chamado T-Ray, que falou que ele era o Wade Wilson. Então, vou tentar explicar isso pra você. No passado, o T-Ray, que se dizia Wade Wilson, era casado com uma mulher chamada Mercedes. Um dia eles encontraram um cara chamado Jack. Aí o que acontece? Esse Jack queria assumir a identidade de Wade Wilson, que era o T-Ray, pra poder fugir dos empregadores dele, queriam matar ele. Aí o que ele fez? Sem querer, aconteceu um problema lá, ele acabou matando a Mercedes. E fugiu. E fugiu dizendo que era o Wade Wilson. Só que o que aconteceu? O T-Ray tava lá. Não gostou nada do que ele fez. Então ficou por um bom tempo o T-Ray perseguindo o Deadpool, inclusive totalmente perturbado, achando até que era o Deadpool. E pro Deadpool ele só achou isso zoeira. Tava achando isso uma palhaçada só. Agora, pra finalizar, você sabia que o Ryan Reynolds, o ator que fez o Deadpool, não gostou nada do que fizeram com o Deadpool no filme X-Men Origins Wolverine? O filme tem uns que gostaram, tem uns que não gostaram. Eu gostei do filme, achei o filme bem legal, mas não foi muito bem recebido pela crítica em geral. Por vários motivos óbvios aí, um deles é o Deadpool. Porque no começo foi até legal você ver o Wade Wilson fazendo piadas, o Ryan Reynolds fazendo piadas na pele do Wade Wilson. Isso condizia muito com o personagem do Deadpool. Mas depois o que aconteceu com o personagem? Quem viu o filme sabe. Pô, fecharam a boca do Deadpool, cara. Quer dizer, o que ele mais tinha de legal, de engraçado, que era o jeito maluco dele de falar o tempo todo, lacraram a boca dele. Ele tinha lâminas no corpo. Pô, ele tinha visão ótica no estilo Cíclope. Pô, cara, tudo errado. Ele se teletransportava. E até hoje o nego fala, o Deadpool se teletransporta. Usa o filme como argumento. Aqui foi uma bagunça que fizeram. E o Ryan Reynolds, logicamente, ele é um fã legítimo, real, do Deadpool. Ele não gostou nada do que fizeram. Inclusive, quando perguntaram pra ele, o que você achou da participação do Deadpool no filme, ele disse, interessante. Quer dizer, o cara que vira e fala interessante numa entrevista, logicamente é um jeito dele de falar, achei uma merda. Aí mais pra frente perguntaram pra ele se ele gostaria de ver o Deadpool num filme solo. Ele respondeu, olha, o Deadpool não estava feliz em Wolverine. E ele ainda disse que a coisa toda foi um momento what the fuck, foram as palavras dele. E pra completar, ele ainda disse, pra pessoa que estava entrevistando ele,
que o personagem Deadpool tinha desejo de entrar nas salas dos diretores da Fox e, ó, em cada um. Foi as palavras do Ryan Reynolds. Então espera aí que ele volte aí e faça um filme alucinante, porque o cara é bom pro papel do Deadpool, tem tudo a ver com ele. Vamos ser honestos, tem tudo a ver com ele. Então, galera, é isso. Quem não conhecia muito sobre Deadpool, pôde conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre as loucuras do Deadpool, ok? Comenta aí o que você achou do vlog. Faça as perguntas que no próximo vlog eu tô voltando pra responder, galera, ok? Agora vamos às perguntas e respostas que a galera fez no último vlog. Vamos lá! Isso aí, galera. Vamos ver o que vocês perguntaram durante a semana, hein? Vamos lá. O Patrick Freitas. Peter, se o Kratos é tão forte, por que ele não tem cabelo? Pô, que pergunta é essa, Patrick? Você não tem nada a ver. Esse cabelo acho que é Sansão e Dalila. O Rafael Ferreira. Erraram na edição, primeira vez que vejo isso no canal. Aí, ô, editor, isso foi pra você, hein? Tô aqui pra pedir perdão, eu ter denigrido a imagem do mundo inteiro, por ter denigrido a imagem daquela forma ridícula que eu fiz. E eu estou aqui gravando, não tô sendo forçado a nada, só pra... por livre e espontânea vontade. Peter, me responda uma coisa. Você é um goleiro e chutam duas bolas. Uma tem formato de pinto e a outra formato de pepeca. Você agarra a pepeca e deixa o pinto entrar? Ou agarra o pinto e deixa a pepeca entrar? Pô, as perguntas que os caras me fazem e nego separa pra eu ler uma porcaria dessa. Mas vamos lá, eu agarro a pepeca e torço pro cara quando chutar a bola cair com a bunda em cima dela. O GG Lemes. Peter, se um dia seu filho for fanboy, você vai fazer o quê? Eu boto ele de castigo. O Bruno Vargas. Ei, Peter, você sente falta de HQs de cunho político e ideológico, como The Authority V for Vendetta? E outra, no filme do Superman vs Batman, se houver um Lanterna Verde, seguindo a cronologia, ele seria Kyle Rayner, certo? Até pelo fato do Cyborg estar na composição da liderança da Liga. E ele é meio que dos tempos do Robin, sendo que o Kyle Rayner veio até um pouco antes do Asa Noturna, que fez companhia ao Cyborg nos Titãs, com Troia, Mutano, Arsenal. Bruno, você está se referindo a histórias especificamente de cunho político, né? Olha, as histórias realmente foram sensacionais, você citou, mas eu não sinto falta, porque essa parte de cunho político você ainda vê em arcos hoje em dia, em edições hoje em dia. Não edições exclusivamente voltadas para isso, mas, por exemplo, você vê abordagens políticas, sociais, étnicas, tem o tempo todo isso. Hoje você vê as HQs se adaptando ao público atual, como personagens gays que estão surgindo, como personagens negros o tempo todo, inclusive personagens sendo remodelados com novas identidades, se tornando negros, por exemplo. Porque se você voltar, por exemplo, para as HQs dos anos 80, era um universo completamente caucasiano. Mal você viu um negro nas histórias em quadrinhos. E até cunho político, por exemplo, Guerra Civil. É uma história basicamente baseada numa lei do governo. Quer dizer, tem cunho político por trás disso. Quem tá de acordo, quem não tá de acordo. Mas lógico, uma história de um gênio como Alan Moore, como V for Vendetta, tá em falta. Mas não só por ter esse cunho político, por ser do Alan Moore, que é um gênio das histórias de quadrinhos, por exemplo, autor do Watchmen, que pra mim é a segunda maior história de todos os tempos. Já com relação ao Lanterna Verde, o atual, da Liga atual, é o Hal Jordan. E outra coisa, o Kyle Rayner surgiu bem depois do Nightwing, do Asa Noturna. O Asa Noturna que você se refere é o Dick Grayson. Esse Asa Noturna surgiu 10 anos antes do Kyle Rayner. O Asa Noturna surgiu no meio dos anos 80, enquanto o Kyle Rayner surgiu no meio dos anos 90. Só que o Asa Noturno todo mundo conhece como o Dick Grayson, mas ele é uma identidade usada por outros personagens. Por exemplo, o Super-Homem já foi Asa Noturna. E lembrando que a liderança da Liga da Justiça ainda tá com o Morcegão. O Sidney Santos. Peter, qual foi o pior filme de heróis que você já viu? Abraço. Sidney, eu ainda não vi esse filme novo do Quarteto Fantástico, tá geral falando que é uma M, mas eu vi o filme, infelizmente, do Joel Schumacher, de 97, que é Batman e Robin. Quer dizer, aquele mesmo do Batman e Robin com o farol aceso aqui no peitinho. Quer dizer, o Joel Schumacher é gay, nada contra, mas levou isso pros dois personagens. Ficou um negócio completamente louco, com todo mundo parecendo saiu de um desfile de carnaval. Sacanearam, inclusive, o Arnold Schwarzenegger, botando ele com Mr. Freeze, que parecia o Clóvis Bornai. O Frank Prateado Cat. Peter, você não acha que na luta do Batman vs Goku, o Batman não criaria uma armadura especial para lutar contra Goku? Eu também não concordei com a história que vocês falaram. Goku não poderia vir para Gotham do nada e o Batman lutar com ele com preparo, já que os dois nunca tinham se visto antes. Funk, eu não sei nem por que separar essa pergunta, porque eu já tinha esclarecido tudo, mas vamos lá. Eu não disse nada que ele teria que preparar a armadura.
especial. Tá inclusive explicado isso no último vídeo que eu falei, que ele nem precisava de armadura, bastaria ter uma máscara de oxigênio. Então muita gente ainda falou, mas com a máscara de oxigênio o Goku vai perceber que o ambiente está infectado e vai prender a respiração. Mas nem precisa ser isso, cara. A própria máscara do Batman já tem filtro de oxigênio, porque ele fez isso por causa dos gases do espantalho. Então não precisaria de armadura. Bastaria ir normal, o Goku chegaria e se infectaria no ambiente. Com relação a esse preparo, dele não conseguir se preparar porque são de universos diferentes, então aí você tá acabando com o crossover. Eu não posso fazer crossover porque você não tá deixando uma pessoa se preparar pra outra. Cara, se é um crossover, a gente tem que imaginar que ele já vive no mesmo universo. O Alex Amaral, se fosse feita uma corrida mortal entre o Superman e o Flash Reverso, quem venceria? Alex, eu tô rindo porque o Superman ia comer poeira. Mas eu tô rindo à toa. Johnson Lozeiro. Hey, Peter, uma dúvida. Caso eventualmente o Thor se separar do Mjolnir, ele ainda consegue dominar os trovões ou o Mjolnir também é o catalisador para o direcionamento dos raios e sem ele o Thor é apenas um cara forte? Só para parear os poderes entre Thor e Shazam, que na minha opinião seria um crossover bem legal. Johnson, boa pergunta. Mas eu já li histórias, inclusive, que ele perdeu o martelo e continuou com os mesmos poderes. Eu só não vi ele voando, mas ele continuou controlando o clima, gerando tempestades, trovões, relâmpagos, enfim. Então ele continua igual o mesmo Deus Trovão, com ou sem martelo. Logicamente ele não vai poder voar. Eduardo Gonçalves. Peter, acha que o Batman conseguiria levantar o Mjolnir? Quais personagens da DC e Marvel você acha que poderão ser dignos de levantar o Mjolnir de Thor? Eduardo, o Batman eu não acho, porque, segundo ele mesmo, ele tem um lado que o Superman não tem. Ele até disse pro Superman que o problema do Superman é que ele é bonzinho demais. Quer dizer, só por falar isso ele já perde o mérito para levantar o Mjolnir. Com relação aos personagens que levantariam o Mjolnir, são muitos e vamos ver, quem sabe a gente não faz um vídeo em breve sobre isso. Bom, galera, é isso. Fico por aqui. Deixe suas perguntas que no próximo vlog eu tô voltando aí pra responder a galera. Fui!